Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando a luz vai se apagando? Pois é, muita coisa pode ser falada dentro deste tema. De fato, a luz do cristianismo anda se apagando no mundo todo. Ao final de cada dispensação, o resultado é muito triste e negativo. Vamos lembrar a teologia das dispensações, divulgada bastante pelo escritor e pensador cristão Scofield. A primeira dispensação, até o dilúvio, houve uma dispensação no Éden, uma dispensação do Éden que terminou em fracasso, com pecado. A outra dispensação durou lá cerca de 2000 anos até o dilúvio, terminou em fracasso. Por ocasião do dilúvio, Deus viu que era mal continuamente todo o pensamento e todo o desígnio do coração humano, e Deus teve que fazer o dilúvio. Começou tudo de novo, e aquela outra dispensação, se podemos separar assim, até a época de Abraão, não temos uma ideia de quantidade de anos aí, mas também terminou em fracasso. Na época de Abraão estava tudo na idolatria, na Torre de Babel, o mundo estava longe de Deus. Começou bem com o Noé, mas estava muito mal, e Deus resolveu começar uma outra dispensação patriarcal e chamou o Abraão para constituir um povo separado. Aí a estratégia de Deus passou a ser o seguinte: o mundo vai continuar mal, porém eu vou separar um povo que vai ser bom. Eu vou separar um povo, santificar este povo para mim, para ser luz. Este povo de Israel vai ser luz e abençoar os outros povos. Este foi o chamado de Abraão e terminou em fracasso no cativeiro, e após o cativeiro com o encerramento da antiga aliança, o encerramento do Antigo Testamento na época de Malaquias. Bem, 400 anos depois, o Senhor começou uma outra dispensação da graça, que já leva 2000 anos e está terminando em fracasso. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, e o amor vai se esfriar de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Na época da volta de Jesus, a iniquidade estará estabelecida no mundo. É mais ou menos o que estamos vendo, a luz vai se apagando. E depois, no milênio, que é outra dispensação, Jesus vai reinar, mas vai terminar com fracasso também. Quando Satanás for solto, vai seduzir as nações todas da terra numa revolta contra Deus, e o Senhor vai matar todos de uma vez só. Bem, depois vem o juízo e a eternidade. Aí as dispensações acabaram. Com Scofield, a gente vê 7 dispensações, todas terminadas em fracasso. A nossa dispensação é caracterizada por essa expressão: a luz do Evangelho está se apagando no mundo todo. As várias formas de cristianismo estão perecendo. Pouca influência no mundo, Satanás vai dominando, os cristãos vão se contaminando, vão perdendo a pureza de Deus, vão se enfraquecendo na fé. Esta é a realidade destes últimos tempos. Mas vamos focalizar de um ponto de vista individual também essa questão. Se o mundo todo vai de mal a pior, eu não sou obrigado a ir de mal a pior também. Eu estou no mundo, mas eu não sou obrigado a ser do mundo. Eu posso seguir o caminho da santificação, me separar, me preparar para Deus, como o Noé. O mundo antediluviano estava todo contaminado, Gênesis capítulo 6, mas o Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu posso achar graça aos olhos de Deus, e então
eu vou dizer para você, a estratégia de nossos dias não é massificação, não é gigantismo, não é espalhar o evangelho, é você se resguardar, se santificar e ajudar outros a fazerem o mesmo. Não tem mais tempo de expandir o evangelho para o mundo, fazer campanhas evangelísticas, não tem mais tempo e não se consegue mais fazer isto. A época agora é de conservar o que ainda não morreu para o arrebatamento. Conservar, tentar recuperar irmãos que estão perdidos. A época agora é disto. Eventualmente nós evangelizamos os que não são evangelizados, mas Deus está muito interessado em salvar os que estão se perdendo ou em cima do muro. Ainda tem muito crente em cima do muro. Crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Eu diria que é a maioria dos cristãos em nossos dias que estão assim indefinidos. E Deus quer que eles se definam. Ou se perca de vez e adote o mundo, que muitos estão fazendo, ou venha para cá e se santifique para se consagrar a Deus. É o que o Senhor está querendo e é a tarefa na qual Ele nos quer ver empenhados nesses últimos tempos. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cristão, conserva a tua fé, santifique a tua vida, para não perder o arrebatamento. E vai perder a salvação também, é claro. No livro de Samuel, nós encontramos uma época caracterizada por essa expressão: a luz estava se apagando. No capítulo 3, 1 Samuel, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sumo sacerdote daquele tempo. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, a fé estava se esvaindo. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Bom, e você conhece essa história. Antes que a lâmpada se apagasse. Literalmente, eles tinham que ficar mantendo a lamparina. A lâmpada era de luz de lamparina. E até o candelabro dentro do templo. O Samuel tinha sido consagrado a Deus, ele tinha o direito de entrar dentro do templo. Ele abria as portas do templo. Ele era um sacerdote, foi adotado pelo sumo sacerdote Eli, e ele cuidava do templo do Senhor e mantinha aquela lâmpada acesa, e em algum momento a lâmpada ia se apagando, eles dormiam. Bom, quando a lâmpada estava para se apagar, o Senhor chamou Samuel, Samuel. Para mim isso é sintomático e muito emblemático. A lâmpada está se apagando em nosso tempo. Deus precisa de Samuéis, aqueles que ouçam a voz de Deus. Trocado em miúdos, eu queria dizer o seguinte: o mundo evangélico está perdido. Ovelhas sem pastores, pastores sem rumo, pastores vivendo para o próprio umbigo, defendendo o seu interesse e não cuidando das ovelhas, comendo a lã das ovelhas, mas não estão cuidando das ovelhas. Isso é uma marca de nosso tempo, marca da liderança evangélica de nosso tempo. E nem vou falar do catolicismo, porque é outra questão, a questão da Babilônia. Eu quero falar da marca evangélica, líderes que se apacentam a si mesmos. Mas não é a primeira vez, ao final de todas as outras dispensações isso sempre aconteceu. No Antigo Testamento, Deus denuncia esses líderes como pastores que se apacentam a si mesmos. E
no final do Novo Testamento, nós encontramos grandes alertas nas cartas de Judas, de Pedro, de Tiago, no próprio Apocalipse, contra esses líderes gananciosos que se enriquecem com o evangelho, não cuidam das ovelhas e vão para o inferno. Mas eles vão levar ovelhas com eles também para o inferno. O problema é esse, a lâmpada está se apagando. E daí? Bom, Deus levantou Samuel e não haveria um Davi sem Samuel. Não haveria um Davi se não houvesse um Samuel. Não haveria um Samuel se não houvesse uma Ana. E a Ana não seria Ana sem o sofrimento que a Penina lhe impôs. Deus dirige as circunstâncias. Nós vivemos uma época em que ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Existem alguns líderes que vivem uma vida santa, reta, na presença de Deus. São poucos. E uma grande massa do povo é enganada pelos outros líderes inescrupulosos que usam de marketing e fazem propaganda pessoal, propaganda do seu nome, do seu ministério, da sua imagem, e enganam a muitos. Eu acredito que, no fundo, quem é enganado é porque quer ser enganado. Porque se a pessoa for sincera, ela vai verificar a vida do líder, vai verificar a unção de Deus naquele líder. O mundo está precisando de líderes assim, como Samuel. A lâmpada estava se apagando. O sacerdote Eli era um finalzinho de pavio de chama. Ele conhecia alguma coisa de Deus, embora não conseguisse botar em prática nada a favor de Deus, mas ele tinha um pouco de conhecimento que passou para o Samuel. E o Samuel era aquela esperança. Hoje, Deus quer levantar líderes para serem um referencial. E aí você está seguindo a quem? A genealogia na Bíblia é muito importante. Fulano, filho de Cicrano, filho do Beltrano. Muita gente acha aquilo bobagem, a genealogia, mas para Deus é muito importante. Meu irmão, você é filho de quem? Você é seguidor de quem? Discípulo de quem? O seu líder tem uma vida santa, reta diante de Deus? Ele pode ser um referencial para você, ou você está aí como um crente acéfalo, um crente solitário, borboletando por aí? Você tem um líder que ama a Deus, que expressa o rosto de Cristo, um referencial. Deus nunca vai deixar o mundo sem esses referenciais. A Bíblia nos diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas Ele sempre preservou pessoas como um referencial. Em todas as épocas da história, Deus sempre teve alguém que representasse a pureza da vida cristã. E em nossos dias, Deus está precisando de pessoas assim. Por isso que Deus coloca em cada família uma pessoa para ser um pilar, uma coluna, para abençoar os outros. Deus precisa de você como uma chama de luz onde você está. Deus espalha os seus santos por empresas, escolas, faculdades, bairros e igrejas. Não há nenhuma igreja que concentre todos os santos. Deus espalha os seus santos, colunas e referenciais pelas várias igrejas para que todos possam ter um vislumbre do pavio com uma chama que vai se apagando, mas ainda tem. A chama está se apagando, mas ainda tem. Procure, se você ama a Deus e quer santificar a sua vida, procure um referencial que possa ajudar você a crescer, porque você não vai conseguir ser referencial para outros se você também não tiver um referencial para você. O cristão não consegue ser isolado, ele precisa de comunhão com outros. Para você ser bênção para a sua família, o seu trabalho, sua empresa, sua escola, seu bairro, você precisa estar em comunhão com outros, você precisa de um referencial para você, alguém que seja espiritual, que traga alimento espiritual.
e não entretenimento religioso. Muita gente vai à igreja em desespero e lá é um passatempo, é um show religioso, um entretenimento espiritual. Ela não recebe alimento, não tem um líder, não tem a quem recorrer na hora da provação e vai se apagando também. As várias chamas de Deus, porque Mateus 5, 13, 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa luz está se apagando em todos os cristãos. Então, essa chama precisa ser avivada. E Deus quer que você entenda isso para você se avivar, para poder avivar outros. Você não vai conseguir ser um cristão fiel e espiritual no meio de uma podridão. Você vai acabar fraquejando também. Para que você seja bênção para outros, você precisa também se ligar e receber. Precisa de comunhão com alguém, pelo menos, que seja espiritual, de vida santa e que seja uma chama acesa. Para que você possa ser uma chamazinha para outros que estão à sua volta, você precisa se alimentar na chama maior. Entenda isto e procure as pessoas com quem você vai crescer espiritualmente para você ajudar outros. Se é que você quer cumprir o ID de Jesus e amar ao Senhor de todo o seu coração.